Assumida a importante missão de escrutinar e avaliar o desempenho do Executivo da Freguesia, o Grupo do Partido Socialista na Assembleia de Freguesia da Guarda tem a responsabilidade de exercer, através da sua participação nesta Assembleia, com rigor e espírito construtivo, uma das mais nobres práticas políticas: garantir a representação dos interesses de todos os cidadãos, responsabilidade de executar os compromissos assumidos perante os eleitores, avaliando politicamente esse facto. Ao analisar e votar a proposta do Plano e Orçamento da Freguesia da Guarda para o ano 2023, este grupo posicionou-se na vanguarda da discussão e análise. Exercemos o nosso direito de oposição com rigor, transparência e focados em vislumbrar o novo ano com as propostas e ideias que visavam enaltecer o papel da nossa Junta de Freguesia. Contudo, da análise às habituais expectativas da freguesia, assinalámos que facilmente percebíamos que o documento surgia em parte alheio à generalidade dos sintomas do tempo, não evidenciando nada de novo, nem tampouco inovando. De igual forma, destacámos alguns pontos que seguiam em linha de conta com as reivindicações assumidas sucessivamente por este grupo, nomeadamente no que concerne ao aumento de 1.000 euros na despesa prevista com o apoio às instituições sem fins lucrativos, em comparação com 2022, para um total de 26.000 euros. E o que aconteceu desde aí? O valor baixou para cerca de 22.000 euros e nem esse valor foi totalmente executado. As instituições sem fins lucrativos têm visto diminuir o valor executado dos apoios da freguesia sucessivamente neste mandato, com um valor executado pouco superior a 20.000 euros e menos associações apoiadas em comparação com o ano 2022. Este é o pior resultado deste mandato. E este é só mais um exemplo que repetidamente utilizamos para exemplificar a trajetória com que a estratégia da freguesia navega. Trata-se, pois, de uma prestação de contas, e as contas pressupõem duas análises: a técnica e a política. E se este documento carece de ambas, não é certamente a análise técnica que deve ser posta em causa nesta casa. É sim a vertente política, e é sobre ela que nos debruçamos. É de acordo com ela que iremos votar este mesmo relatório. E outra coisa não poderiam exigir de quem tem competências políticas e não tem competências técnicas. Será esse o enquadramento da nossa análise e da consequente votação. Atentem nisso, para depois não virem desvirtuar o teor da nossa posição. A prestação de contas de 2023 é mais do mesmo, o mínimo, o obrigatório, aquilo que se exige. E até isso espelha o reflexo das políticas do Executivo, que se mantém sem criatividade até para executar as verbas. Espelha um Executivo que não cumpre o que o próprio prevê por ocasião do orçamento. Utiliza verbas alocadas aos seus próprios projetos, particularmente com o provedor do bairro e o orçamento participativo, para as utilizar noutras prioridades. E isto é sintomático. Não cumpre, altera prioridades sucessivamente, não inova, limita-se a gerir e a executar como se de uma mera máquina se tratasse. Aqui não fiscalizamos contas, fiscalizamos políticas e, no caso, fiscalizamos a sua ausência. Aqui votamos as opções políticas do Executivo, erradas na nossa perspectiva, mas isso também não é novidade para ninguém. Então regressemos ao relatório. Taxa de execução da receita supera expectativas. Taxa de execução da despesa não cumpre com a própria expectativa do Executivo. E uma vez mais, as obras, aquisição de serviços, contribuem para uma quebra na execução prevista de 7% das verbas ali alocadas inicialmente. Assinalamos também a quebra de execução nas despesas com o pessoal, o que contribuiu para isto. O recurso a modalidades de trabalho que não comprometem a freguesia perante a evidente necessidade de mais recursos humanos, tudo somado, são opções de mercearia. Em caixa ficam perto de 50.000 euros. Fica em caixa o reflexo da falta de ambição deste Executivo, que prioriza a retenção, cativação de mais receita, sem almejar maior despesa no cotidiano dos cidadãos. Recolhe mais do que estava previsto e gasta menos do que o pouco que já ambicionava. Uma séria candidatura ao prémio de instituição bancária do ano. Mas até aí entramos em divergência. A Junta de Freguesia não pode, melhor, não deve, comportar-se como uma instituição bancária. Tem o dever de procurar corresponder às expectativas dos cidadãos. Não pode ficar impávida e serena a ver a cidade necessitar de tantos cuidados, com verba alocada para diversas finalidades que poderiam ajudar a mitigar esses problemas, sem que o nada faça, conformada com a falta de competências que não lhe são acometidas pela Câmara Municipal. Não fomos eleitos para ficar de braços cruzados à espera que nos chamem a intervir, nos interpelem a agir. E estamos cansados de bater sempre na mesma tecla. E não o fazemos apenas e só porque se trata de um discurso bonito. Fazemos-lo porque esta nossa cidade precisa de uma junta de freguesia mais interventiva, com mais capacidade de influenciar o dia-a-dia das pessoas, de melhorar o espaço público, de assegurar uma presença mais proativa, ao invés do habitual registro meramente reativo.
de desenhar políticas públicas, medidas e iniciativas, mas também de concretizar aquelas com que vai acalentando expectativas, talvez defraudando-as depois com a sua não execução. A nossa cidade precisa de mais freguesia, sem gastos avultados, de forma inovadora e criativa, mais eficaz. A nossa freguesia poderia chegar ao cotidiano de mais pessoas, só para não se limitar a gerir o dia-a-dia. Porque até podemos ver arrojo em algumas das medidas apresentadas, mas sucessivamente vão ficando no papel, sem que se cumpram, sem que a inércia vença a capacidade de concretizar e cumprir com as expectativas. Expectativas. As políticas deste Executivo não passam disso. Não podemos continuar a aceitar este estado de coisas e a abanar com a cabeça perante um relatório que não é mais do que, na sua maioria, o espelho da incapacidade de intervenção da freguesia junto dos cidadãos que esperam que ela contribua para melhorar o seu dia-a-dia. Não dá. Por muita boa vontade que tenhamos, não conseguimos. Falamos, exigimos, reivindicamos, alertamos, tanto, mas tanto, que eu me lembre, desde 2017, este grupo já apresentou dezenas e dezenas de propostas, assinalou muitas dezenas de problemas, já permitiu tantas vezes que esta freguesia alterasse o seu rumo. Não nos podem exigir que continuemos a aceitar impávidos a continuidade desta trajetória sem assinalar e ser coerentes com a nossa visão. E 2023 é disso exemplo. Jamais poderão acusar-nos de incoerência, de falta de missão e de responsabilidade. Está tudo registado. Abstenções que por muitas vezes contribuíram para viabilizar uma política que não é a nossa, mas que legitimamente foi sufragada em maior número pelo voto dos eleitores. Mas até nem é isso que está em causa. Falo disto para que o Sr. Presidente da Junta de Freguesia não caia no engodo de andar a propalar aquilo que não é. E quando quiser, pode falar a realidade e dizer quantas vezes este grupo permitiu que os orçamentos e prestações de contas fossem aqui viabilizados. Quantas propostas apresentámos e quantas foram colhidas pela freguesia? Quantos alertas e problemas foram apresentados por este grupo e quantos foram atendidos? Na hora de querer fazer politiquice e tentar iludir a percepção pública sobre o que aqui se passa, lembre-se de falar a realidade e de esclarecer estas questões. Lembre-se de recordar que já em 2021, na segunda sessão desta Assembleia de Freguesia, no presente mandato autárquico, o grupo do Partido Socialista apresentou uma proposta de revisitação de todos os regulamentos em vigor na freguesia, pretendendo assegurar a atualização de todos os regulamentos às atuais necessidades da população, pugnando pela sua abrangência, justiça e rigor na sua aplicação. Lembre-se de assinalar que na análise aos apoios às associações, incluídos na prestação de contas de 2022, este grupo assinalou, e inicio citação, que consideramos ser essencial conhecer os critérios que pesaram na atribuição do valor determinado em cada um dos casos. Fim de citação. Fazendo o aviso de que já havia sido proposto várias vezes que fosse realizada uma revisão ao regulamento de apoio às entidades da freguesia. Pelo que, inicio citação novamente, o silêncio ou o desprezo por esta proposta não podem continuar a perdurar. Fim de citação. Mas perduraram. Não podemos esquecer que há um ano deixámos o nosso compromisso de que não aceitaríamos o, início de citação, estado de coisas atual. Fim de citação. Exigindo que o Executivo defendesse a freguesia impondo práticas claras a este nível. Perante a terceira prestação de contas deste mandato, as práticas mantêm-se inalteradas. Temos sido ignorados, mas não aceitaremos isso sem continuar a defender perante todas as nossas competências o que acreditamos ser fundamental. Face ao exposto, Sr. Presidente desta Assembleia de Freguesia, solicitaremos em breve a convocação da Comissão Permanente da Freguesia da Guarda para assegurar que se faça uma análise a este e outros regulamentos com mais de 10 anos de vigência, sem que tenha sido feita qualquer atualização aos mesmos, nem mesmo uma mera análise. Já tentámos de tudo, mas temos sido ignorados. Que esta derradeira opção contribua efetivamente para quebrar o escudo que se tenta interpor nesta matéria. Em suma, reiteramos o nosso compromisso com uma ação construtiva, próxima, positiva e dedicada aos interesses da Guarda. Estamos alinhados com todas as iniciativas da Junta de Freguesia que visam garantir um futuro melhor para todos os guardenses. Não podemos estar alinhados com a sua ausência. É mais do que hora de assegurar um percurso que garanta a sustentabilidade de compromissos, de prioridades, de opções, das garantias que nos permitam ambicionar um novo futuro, mais próspero, para a Freguesia da Guarda e para hoje e o amanhã de todos os guardenses.
e contem com a nossa disponibilidade para essa missão. Não nos peçam é que continuemos a aguardar por esse tempo, com tantas oportunidades já desperdiçadas. Muito obrigado.